Irmãos amados, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Nos alegramos com a presença dos nossos irmãos e irmãs, hoje no culto de adoração ao nosso Deus e também de gratidão ao nosso Deus pelos nossos seminaristas e também pela nossa irmã Direne, que completou mais um ano de vida ontem. Nos alegramos com a palavra do Senhor, que tem nos falado de maneira abrangente. E assim, no Salmo 134, nós encontramos a convocação para o culto vespertino. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale a cada coração aqui presente, que o nosso coração esteja tão somente disposto para adorá-lo, louvá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo em todo o tempo. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Esse é um momento de prelúdio. Esse é um momento que nós usamos para orar, para pedir ao Senhor que conduza o nosso culto, que conduza o culto feito a Ele e que a partir de nós Ele esteja quebrantando os nossos corações, limpando os nossos corações, que haja amor, que não haja frieza, que haja perdão e não ódio, porque aqui é a casa do Senhor. E o nosso coração é lugar de amor, amor dado por Deus. Amém? Sejamos todos um, como Tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde a frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde a frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Abramos a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1.
1 Timóteo, capítulo 1. Leiamos juntos, a uma só voz, o versículo 17. 1 de Timóteo, capítulo 1, verso 17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Nos coloquemos de pé. Vamos cantar o hino 33, Maravilhas Divinas. Mais uma vez com o grupo de louvor. E juntos a uma só voz, cantemos ao Senhor com júbilo e em adoração ao nosso Deus. Sempre a maior.
castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Ainda como nos encontramos, vamos orar ao nosso Deus. E eu peço ao nosso irmão diácono José Soares que faça esta oração. Amém. Podem se assentar, irmãos. E assentados, abramos a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Joel, capítulo 2. Livro do profeta Joel, Antigo Testamento, capítulo 2, versos 12 ao 13, 12 e 13. Façamos também a uma só voz a leitura desse texto da palavra do Senhor, nos preparando para o momento de contrição, de confissão. Antigo Testamento, já praticamente no final do Antigo Testamento, Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. Façamos esta leitura a uma só voz. Jó está entre Oséias e Amós. Aqueles denominados profetas menores e difícil de ser encontrado. Amém, irmãos? Joel capítulo 2, versos 12 ao 13, 12 e 13. Leiamos juntos. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Mais uma vez o versículo 13, em alto e bom som, irmãos. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Nós vamos cantar ao Senhor o hino 74, sinceridade, mesmo assentados, enfim, sendo envolvidos por esta realidade maravilhosa da entrega, da consagração, da confissão, do perdão que vem do Senhor. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Bahia Santa mereci, o Teu favor estende aqui, aceita um pecador.
Joel é conhecido como profeta do Espírito Santo. Joel destaca o derramamento do Espírito Santo, este ocorrido, conforme o Novo Testamento testifica para nós em Atos dos Apóstolos. O profeta nos chama aqui, ou melhor, Deus, através do seu profeta, nos chama para um verdadeiro arrependimento. Não de palavras, mas sim de atitudes, de vida entregue totalmente ao Senhor. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, assim diz a palavra do Senhor. E assim diz a palavra do Senhor, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se. O Senhor é amoroso, bondoso. E o Senhor quer que cada um de nós entregue o coração tão somente a Ele. Nos dediquemos ao Senhor em oração, tenhamos alguns instantes de oração silenciosa. Oremos pelas nossas famílias, por nós mesmos, pelas nossas famílias. Oremos pela igreja, oremos pela nossa nação nesse período eleitoral. E que o Senhor esteja cuidando do seu povo, cuidando da sua igreja, cuidando do nosso coração. Oremos pelos irmãos enfermos, que em nome do Senhor sejam curados. Então, meus irmãos, nesse instante, ore a Deus, e eu quebrarei o silêncio com oração audível de confissão. Bendito seja o Senhor misericordioso, o Senhor bondoso, o Senhor amoroso, o Senhor que olha para nós, conhece a nossa estrutura, sabe o que se passa no nosso interior. Que o Senhor renove o nosso coração nesta noite. Que a nossa vida esteja plenamente e totalmente ligada ao Senhor. Que a nossa dedicação seja única e seja exclusiva ao Senhor. Que as nossas palavras, que as nossas atitudes, que os nossos pensamentos reflitam que somos, de fato, novas criaturas em Cristo Jesus. Que o Senhor seja misericordioso com a sua igreja. Que o Senhor seja misericordioso com a nossa família, com a nossa casa. Que o Senhor seja conosco no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Que o Senhor seja misericordioso com a nossa nação. E hoje envolvida nesse pleito eleitoral.
Que o Senhor tenha misericórdia dos irmãos, amigos, familiares enfermos, que em nome do Senhor Jesus sejam curados. Que o Espírito Santo de Deus frutifique em nós, dia a dia. Que os nossos talentos dados pelo Senhor, que os dons e as capacitações dadas pelo Senhor, manifestem a glória do Senhor no nosso viver diário. Senhor, olha para nós, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a caminhar de maneira firme e segura dirigidos por Ti. Nas Tuas santas mãos nos encontramos. Confiamos e descansamos em Ti. Fica conosco, Pai. Levanta-nos e desperta-nos. Aviva-nos, renova-nos. E nesta semana já iniciada, ó Pai amado, estejamos plenamente convictos do Teu cuidado e da Tua direção. E que não somente nesse momento de oração, nesse momento de culto, de adoração, juntos com os irmãos, mas a cada momento, Senhor, a cada instante, Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, manifestemos, ó Deus amado, o quanto confiamos em Ti, o quanto dependemos de Ti. O quanto o Senhor é o nosso Deus fiel, que tem cuidado de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Convictos desta verdade, convictos da realidade do perdão que recebemos por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 96. Leiamos mais uma vez juntos a palavra do Senhor, Salmo 96. Leiamos juntos versos 7 e 8. Salmo 96, versículos 7 e 8. Nos coloquemos de pé para a leitura desta palavra, já nos preparando para o momento dos cânticos espirituais. E os irmãos da equipe, se quiserem, podem vir logo, se posicionando aqui. Então temos aqui a palavra do Senhor dizendo o quê? Juntos, irmãos, com alegria e com júbilo na presença do Senhor, pelo perdão que recebemos em Cristo Jesus. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Podemos repetir mais uma vez, em alto e bom som, todos nós? Salmo 96, 7 e 8. Amém? Então, há uma só voz. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Aleluia. Aleluia. Nós caminhamos um pouco mais, né? Vamos cantar ao Senhor. Amém. O Espírito de Deus está aqui operando em nossas vidas, o Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações. É Ele quem nos liberta os cativos de alma, os feridos, os oprimidos, os doentes. Ele sara. Esse é o nosso Deus. A Ele que nós vamos contemplar agora e adorar e contemplar a sua majestade. Aproveite esse momento para adorar o nome do Senhor. Amém?
ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, operando em nossos corações, trazendo vida, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar a glória do Senhor, tua glória e majestade. Adore o Senhor. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Glórias ao nome do Senhor, o nosso Deus forte, que cuida das nossas vidas em todos os momentos. Ele está conosco em todos os momentos. Confie no Senhor, que Ele tem cuidado de nós. Amém? Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua
Machia, Deus Emanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Nosso Deus, Ele é o nosso pastor, é Ele que nos guia. E nós bastemos que confiemos tudo ao Senhor, porque Ele tem cuidado da nossa vida, Ele tem cuidado da nossa casa. Ele cuida diariamente, as misericórdias dEle se renovam. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim. Ele é o pastor de Israel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, não há outro como outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, quem cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Sabendo da majestade do Senhor, do cuidado do Senhor, nós podemos seguir com fé, porque Ele tem cuidado de nós. É isso que nós vamos cantar agora. Nosso Deus é maior do que qualquer problema. Nós não devemos temer nada, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Amém? Esse é o momento dos dízimos e ofertas. Meu Deus, o meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira, eu não temerei não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou.
você precisa. Ele cuida de nós em todos os momentos. Ele conhece todas as nossas necessidades. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, que não haja brilho nas estrelas, eu não temerei não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez. Eu vou seguir com fé, com o nosso Deus, amém? Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Amém. Oremos, irmãos. Obrigada, Senhor Deus, porque temos a certeza que o Senhor cuida de nós em todos os momentos. Nós sabemos, ó Pai, nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor está conosco. Nada temeremos, porque o Senhor está conosco. Nós não devemos ter medo, porque o Senhor está conosco. Obrigada por tão grande amor por nós. Obrigada, Senhor Deus, pela fé que o Senhor colocou em nossos corações, para que a gente confie cada vez mais em Ti e para que a gente saiba, ó Pai, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, guarda a nossa alma, ó Pai. Obrigada, Senhor Deus, pelos dízimos e ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Queremos convidar o pregador, por favor, seminarista Atanásio, se achegue, ou melhor, como diz o nordestino, se aproxegue. Muito bem, as crianças, por favor, aqui à frente também, vamos orar ao Senhor. A Ana Lúcia e o Manuel estão completando 14 anos de vida conjugal. 19 anos, eu li 14, opa. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos, mais uma vez. Abra o seu coração. Que o Senhor abra o seu coração para a palavra que será ministrada. Senhor, toma o teu servo nas tuas santas mãos. Fala ao coração da tua igreja, através da boca e da instrumentalidade do teu servo, pelo teu Santo Espírito. Cuida também das nossas crianças, e que elas sejam cativas em Cristo, e que elas aprendam do Senhor desde a tenridade. Se com as professoras, falando ao coração delas, para que elas falem ao coração de cada criança. Abençoa-nos, perdoa-nos, em nome do Senhor Jesus oramos. Amém, Senhor.
Graça e paz, igreja, boa noite. Para mim é um privilégio, uma satisfação enorme de estar aqui para transmitir a palavra do Senhor para os irmãos. E esse dia foi determinado por Deus para que nós pudéssemos compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Anos atrás, eu, minha filha, Cíntia, minha esposa Leda, assistimos a um filme de nome Busca Implacável. Esse filme trata de um pai que precisava resgatar sua filha das mãos de poderosos traficantes. Só que tinha um problema, ele tinha apenas 48 horas para cumprir essa missão. Ocorre que ele se encontrava a um continente de distância da sua filha. Ele estava nos Estados Unidos e ela em algum lugar da Europa. Mas deu certo, meus irmãos. No finalzinho deu certo, porque ele conseguiu resgatar a sua filha de um homem mau antes que ela chegasse a ser objeto sexual de outros homens. Acontece, meus irmãos, que nesse momento, Senhor, que ele conseguiu resgatar a sua filha, ele ficou super feliz. Mas há momentos em que, quando nós conseguimos uma dádiva dessa, conseguir resgatar a nossa filha das mãos de traficantes perigosos, nós devemos agradecer a Deus por isso. E, amados, eu creio que alguém aqui já deve ter assistido esse filme. É um filme de muitas emoções. Nós não conseguimos levantar do sofá em momento algum. É de cortar os nervos, de abalar o coração. A pulsação da gente fica muito alta. Então, alguém já passou por isso aqui? Meus amados, depois que terminou o filme, veio aquele alívio. Porque nós nunca esperávamos uma situação dessa. E quando estávamos conversando, minha filha Cíntia perguntou: pai, você faria isso por mim? E a Leda imediatamente disse: claro que faria, minha filha. Não com essa habilidade, mas ele faria com certeza. Não com a mesma habilidade, mas faria. E não é assim, queridos, que em alguns momentos nós gostaríamos de ser como o autor desse filme, no caso o personagem. Queríamos fazer o que ele fez, de termos o poder que ele tem, mas nem sempre nós conseguimos ter. Ainda bem que o filme terminou e nós não estávamos passando essa situação. De fato, a nossa vida não é um filme que nós passamos a cena, voltamos a cena, pausamos. Mas há situações, amigo, meus irmãos, que na nossa vida nós temos situações em que se parece muito com filmes que nós assistimos. Há momentos na nossa vida em que nós nos vimos numa situação em que parece que os monstros vão nos engolir vivo. Parece que as ondas passam por nossa cabeça, querendo nos afogar. E nós, para nós mesmos, dizemos: não vai dar certo, nós vamos perder. Foi assim que você veio hoje cultuar?
Se este é o seu retrato, é o retrato da sua vida, quem é o seu socorro? Quem pode ajudá-lo nesta noite? Quem pode reverter a situação em que você está? Quem pode impedir o pior que pode acontecer em nossas vidas? No Salmo 124, consta em alto e bom som uma mensagem que pode nos encher de confiança e esperança. Vamos ler o Salmo 124? Eu vou ler e os irmãos acompanham. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Meus amados, o saltério, que são os 150 salmos da nossa Bíblia, ele é o tradicional inário da comunidade de Deus. Desde os antigos judeus até as nossas atuais igrejas. Eles expressam várias formas de adoração ao Senhor. Eles podem ser cantados de forma lírica, de poesia, de várias maneiras nós podemos adorar o Senhor através dos salmos. E o saltério, é dividido em 5 livros. E esse salmo que nós lemos agora, ele está inserido no 5º livro, que é os Salmos de Romagem, ou Salmo de Degraus. Nesses salmos, que é do 120 ao 134 da nossa Bíblia, as pessoas cantavam enquanto faziam as suas romarias para a cidade de Jerusalém, onde iam adorar o Senhor. Das várias festas que haviam, uma vez por ano eles teriam que ir a Jerusalém para adorar. Ocorre que nesse caminho, era um caminho íngreme, e as famílias enfrentavam muitas dificuldades para chegarem até Jerusalém. Porque, além das dificuldades que enfrentavam, o povo de Deus tinha muitos inimigos, inclusive inimigos particulares que planejavam a todo tempo destruir o povo de Deus. Mas, mesmo assim, meus queridos, o Senhor não permitiu que o povo de Deus fosse destruído pelos seus inimigos. Pelo contrário, ele sempre estava defendendo o seu povo. E, diante desses livramentos, Davi compôs esse belo e maravilhoso hino, que é o Salmo 124. Diante disso, irmãos, eu quero refletir com vocês e convido vocês a meditarmos
no seguinte tema: Deus, nosso protetor e libertador. E para isso eu quero apresentar duas qualidades do nosso Deus, do nosso libertador. A primeira qualidade é que o Senhor nos acompanha em toda e qualquer situação. O Salmo 124, meus irmãos, é o salmo do perigo, ou seja, é o salmo do socorro para aqueles que se acham em perigo. Charles Spurgeon dividiu este salmo em 3 estrofes, onde fala na expressão o Senhor, no início do salmo, no meio do salmo e ao final do salmo. Ela aparece no início, no meio e no fim. Ele, com o propósito de convidar o peregrino a cantar aquele que é o nosso socorro em todo o tempo. Como cantar ao Senhor? E como podemos ser beneficiados por esta canção que o salmista nos chama, primeiramente, para contar sobre a presença do Senhor com seu povo. O salmista começa informando o que Deus fez no passado para encorajar os peregrinos. Ele começa nos versos 1 e 2. O verso 1: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Não sabemos precisamente, irmãos, em que momento histórico isso aconteceu na vida de Davi. Porém, é muito melhor o que sabemos, porque quando os inimigos chegaram, Israel não estava sozinho. Deus estava ali. E há um detalhe: não é que Deus esteve ao lado de Israel. Deus não estava fazendo apenas companhia. Não, meu irmão. O salmista diz que Deus esteve do lado de Israel, e que significa que Deus foi por Israel. Não estava meramente ali para compor o cenário. Ele estava para combater pelo seu povo. Ele jogou do lado de Israel. Ele batalhou por Israel. Ainda bem, porque se não fosse o Senhor, Davi e seus soldados teriam sido derrotados facilmente. Por quê? Veja você mesmo como Davi fala de seus inimigos. Vejamos os versos 3, 4 e 5. E no verso 3: E nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre nossa alma. São duas metáforas que ilustram o poder dos soldados inimigos. O poder do tamanho do exército inimigo. Aos olhos de Davi, os inimigos pareciam um dragão poderoso, querendo engolir seu exército vivo. Os soldados inimigos chegaram de repente, como uma chuva torrencial, e se colocaram em torno da cidade santa,
sitiando a cidade e aqueles que se encontravam dentro da cidade. A experiência de Davi e seus soldados era que eles iriam morrer ali afogados e seriam engolidos vivos. Só não foram engolidos, amados, porque o Senhor estava do lado deles. Antes que a onda os levasse, que o monstro abrisse sua boca para devorá-los, o Senhor estendeu seu braço forte e os resgatou. Aos peregrinos de todas as eras, o salmista está sugerindo: não se esqueça do que Deus fez no passado. Se lembrem de Deus, que está do nosso lado. Ele é o nosso socorro. É o que precisamos fazer, queridos. Mas, Atanásio, dragão não existe. É coisa de conto infantil. Será mesmo? O teólogo Eugene Peterson escreve o seguinte: ninguém jamais viu um dragão, mas todo mundo sabe que eles existem, especialmente as crianças. Meus queridos, são projeções dos nossos maiores temores, interpretações horríveis da vida que nos amedronta. O que lhe vem à mente? Pense naquele chefe déspota que tudo exige e nada agradece. Pensando na segunda metáfora, irmãos, na força das águas, da chuva torrencial, que nos arrasta e quer nos afogar. Pense nas dívidas que às vezes assumimos, ou naqueles irmãos que estão sendo levados pelas correntezas das doenças e das dificuldades. Por mais que você tente, você não consegue. Por vezes paramos e pensamos que não há o que fazer diante da situação. Diante da situação. Não vamos resistir à força das águas da vida. Seremos levados. De onde vem o socorro dos crentes em dia assim, irmãos? O nosso socorro é o Senhor. Lembre-se, meu irmão, essa noite, para voltar a confiar em seu cuidado. Veja o movimento de Davi. Está contando o que Deus fez no passado. Ou seja, o rei de Israel tem história com Deus. Não é história contando sobre Deus. É história de Davi com Deus. Nós também temos história com Deus. Nós também temos história com Deus. Mas, às vezes, facilmente nós esquecemos de Deus. E, consequentemente, ao esquecermos de Deus, pensamos a vida sem Ele e o que acontece sem Deus. As situações tomam proporções enormes, proporções monstruosas. Os problemas crescem, parecem monstros. Olhamos para coisas que podem ser resolvidas facilmente por Ele, mas sem Ele, irmãos, somos pigmeus. Não conseguimos resolver nossos problemas. Você e eu não nascemos ontem. Nós temos história com Deus. Sim, já estivemos na boca do dragão antes. As águas quase nos arrastou.
mas ela não conseguiu. Você está aqui, eu estou aqui, amado, porque Deus estava do nosso lado. Minha irmã, Ele ainda está do seu lado. Meu irmão, Ele seguirá para sempre ao seu lado. Por causa de Cristo. Lembre-se do cuidado de Deus. Faça mais nesta noite. Adore a Deus para não duvidar dele. E agora, meus amados, apresento a segunda qualidade do nosso libertador. Segunda e última qualidade do nosso libertador. O nosso libertador é Ele que guarda o seu povo. A segunda qualidade, o Senhor guarda o seu povo. Davi, a partir do verso 6, exorta esse mesmo povo ao reconhecimento das maravilhas que Deus fez para preservar suas vidas. Agora, com o coração grato e agradecido, eles deveriam celebrar as vitórias que receberam do Deus da aliança, que além de ter estado com eles, agora continua protegendo suas vidas. Note que Davi começa o verso 6 convocando a isso. Ele diz: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. E a razão desse louvor era uma só: é porque o Senhor não os entregou. O Senhor não os deu. O Senhor não permitiu que os inimigos devorassem o seu povo. Por isso, ele diz: bendito o Senhor que não nos entregou, que não entregou o seu povo. Pelo contrário, é o Senhor que os guarda. É o libertador que guarda o seu povo. Davi sabia de suas experiências que ele teve quando ele matou o gigante Golias, quando ele enfrentou os filisteus, quando também ele enfrentou um dos seus filhos, Absalão, que pretendia usurpar o seu trono, bem como as perseguições de Saul. Ele sabia o quão terrível era cair nas garras do inimigo. Ele tinha experiência quanto a isso, Davi. Os inimigos eram impiedosos. Se alguém caísse nas mãos deles, para ilustrar essa imagem, Davi fala: Deus me guarda, me sustenta o seu povo. Mostra quão terríveis são os inimigos. Se não fosse o Senhor, eles teriam sido devorados. Por quê? Em primeiro lugar, os inimigos são comparados a um animal selvagem, ou seja, uma fera faminta e violenta. O próprio Davi sabia que não havia possibilidade de se tirar alguém que caísse nas garras do leão ou de um urso. Para isso ele teve experiência, que Davi, segundo consta na Bíblia, ele matou um leão e um urso. Mas não é somente por isso que Davi compara a maldade dos inimigos, mostra também a impiedade na imagem do caçador de pássaros. Vejamos o verso 7. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. No sertão existe a arapuca, que é essas armadilhas. Eu sei que muita gente aqui deve conhecer, em que ela fica
pronta lá para quando o pássaro vir, quando ele belisca lá a comida, aquela arapuca fecha e não tem escapatória para ele. Então, nós estávamos numa situação dessa. E é justamente por isso que o salmista está dizendo: se não fosse o Senhor que nos guardasse, nos protegesse, das duas uma, ou teríamos sido abocanhados pela fera, ou teríamos sido capturados por uma dessas armadilhas. Você está vivendo sob uma ameaça constante? Está preso a alguma armadilha da vida? Lembre-se do dia que Davi está cantando, Lembre-se do que Davi está cantando, irmãos. Seja qual for as circunstâncias, o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. Os homens são maus? Os problemas parecem enormes? Nenhum deles é totalmente autônomo. Todas as feras estão sob o domínio do nosso Deus. Ele continua no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Continua poderoso. Ele pode quebrar a armadilha na qual você está preso esta noite. Você tem dúvida? Olhe para o que ele fez na cruz do Calvário. Ali você tem o Senhor quebrando a maior das armadilhas do grande caçador. Eu e vocês nos colocamos do lado de dentro desta arapuca eterna. Escolhemos os caminhos errados. Nos tornamos inimigos daquele que é o Criador. Consequentemente, nos colocamos sob o poder do caçador. Como se diz em Hebreus, ele vive para assustar aqueles que serão condenados. Você deve ter tentado um monte de coisas para aliviar a sua consciência, para resolver a culpa, para ter a certeza do acerto de contas com Deus, e nada resolveu. Religião não deu certo, boas obras não funcionaram, porque, de fato, irmãos, não há nada que você possa fazer para quebrar esta armadilha. A boa notícia dessa igreja não é tente. Você vai conseguir. Não. Assista o que Deus já fez na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Cristo se colocou no seu lugar, no meu lugar, meu irmão. Assumiu o seu e o meu lugar, sem jamais ter pecado. Recebeu nossa condenação. Derramou seu sangue puro em sacrifício por nosso resgate, de dentro para fora. Ele quebrou a armadilha do caçador e nos deu salvação eterna, amados. Continue no raciocínio. Se ele quebrou a maior das armadilhas de uma vez só, por que não quebrará as menores delas que nos atormentam nesta noite? Sua vida cristã pode ser melhor. Você não precisa viver sob o domínio do pecado. Tome posse dos meios de graça. Confesse seus pecados uns aos outros e dependa de Deus para libertá-lo de todos eles. É o que temos em Cristo, meus irmãos. Estamos seguros
para todo o sempre. O salmista canta: o Senhor não nos entregou. Jesus disse: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier eu jamais rejeitarei. Depois de uma longa lista de perigos, o apóstolo Paulo fecha Romanos 8 nos dizendo: nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. As feras ainda assustam, queridos. E eu e você seremos pegos ainda por algumas armadilhas na vida. Com algumas armadilhas do pecado, mas não tenham dúvida, estamos em Cristo. Diz Paulo aos Romanos: já não há mais condenação sobre nós, pois estamos seguros em Jesus. Ele não é apenas poderoso para salvar, Cristo é poderoso para preservar-nos. E não é somente nós que vamos perseverar com Ele. É melhor, amados, Ele vai perseverar conosco até o fim. É segurança, irmãos. Estamos nas mãos dele. E o salmista Davi, pela quarta vez, se refere a Yahvé como o Deus da aliança. No verso 8, o salmista canta sobre o tamanho do nosso Deus. Lembre-se, ele organizou quase todo o salmo no tempo passado. Ele fala do que viveu com Deus, o que Deus fez por ele e pelo seu povo. Fala do que viveu com Deus, o que ele fez por ele, mas fechando o salmo, ele usa o tempo presente. Ele canta no verso 8: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nosso socorro está em o nome do Senhor. Não apenas esteve, ele está. E não é um estar agora, e não estará amanhã. É um estar permanente, meus irmãos. É um estar presente que garante o futuro. Ele foi nosso socorro ontem. Ele é nosso socorro hoje. E ele será nosso socorro amanhã. O Senhor foi suficiente ontem, é suficiente hoje e será suficiente para todo o sempre. Nosso socorro está sempre no nome do Senhor. Quem é este Senhor? Quem é este Senhor, meu irmão? É o Senhor que está do nosso lado. Davi disse no início do Salmo: é o Senhor que não nos entregou aos inimigos. No meio do Salmo, e para terminar, ele nos diz que este Salmo é simplesmente aquele que é o Criador do céu e da terra. Eis o tamanho do Deus dos peregrinos, irmãos. Quem é maior, meu irmão? O dragão ou seu Deus? A tempestade ou nosso Deus? A fera ou o Senhor? O nosso Deus é grande e todo poderoso. E o melhor, diz ainda Eugene Peterson, o comentarista, escreve o último verso do Salmo 124. Ele liga o Deus que criou o céu e a terra com o Deus que nos ajudou pessoalmente, amados.
Ele toma a majestade que moldou em ordem e beleza e forma o universo inteiro. Encontra esse mesmo Deus envolvido nas dificuldades de uma pessoa comum. É isso, irmãos. O Criador do céu e da terra é o seu socorro. É o meu socorro. Esse é o tamanho do nosso Deus. Nós precisamos tirar os olhos dos monstros, das feras e das enchentes dessa vida. E precisamos colocar os olhos no Senhor. Esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, que nos protege, que nos guarda, que nos acompanha em todos os momentos. Bem, amados, esse texto nos traz algumas lições que eu vou compartilhar com os irmãos. A primeira lição que o texto nos traz é: mesmo sendo um Deus poderoso, mas nós termos Deus como aquele que nos acompanha e está do nosso lado, não significa dizer que nós estamos livres dos problemas, as lutas, as dificuldades. Não, irmãos, a presença do Senhor não nos isenta de sermos, muitas vezes, termos que entrar em problemas, calamidades. Estão equivocados todos aqueles que pensam que crente não pode adoecer, que o crente não possa ser assaltado, que não passa por tribulações, que nada de ruim possa acontecer na vida do crente. Meus queridos, se perseguiram, se maltrataram o nosso Senhor, não seria diferente conosco. O próprio Jesus disse que neste mundo teríamos aflições, que seríamos que nem ovelhas em meio a lobos. Mas mesmo nas dificuldades, ou a mais cruel perseguição possa vir nos alcançar, nosso libertador possui a incrível qualidade de nos acompanhar, levando-nos seguros para o céu. Amém, amados? Esse texto também nos traz a segunda lição, né? Ter Deus como aquele que nos protege, que nos guarda, não é sinônimo de que agora viveremos numa bolha. A igreja vive numa bolha e que nada possa nos atingir. Lembre-se de Jó. Lembre-se de Jó, que mesmo tendo a Deus como seu fiel guardador, foi assaltado por muitos inimigos, perdeu bens, perdeu filhos, perdendo até a sua saúde. Perdendo até a sua saúde, inclusive a sua saúde. Mas, irmãos, ainda lutamos contra as forças malignas que tentam nos destruir. Nós ainda lutamos contra a carne. Nós ainda lutamos contra esse mundo que tenta nos amoldar ao seu padrão. Por essa razão, não ouse lutar com as suas próprias forças contra o inimigo. Não vá de mãos abanando. E não vá por você mesmo. Se você tentar por você mesmo, você será frustrado, meu irmão. Você não conseguirá. Vista-se da armadura de Deus.
Prepare-se por meio da oração e pela palavra de Deus, que são os meios que o Senhor nos deu para enfrentar as adversidades, as dificuldades nesta vida. Mas, acima de tudo, saibam que Deus, nosso libertador, não entregou o seu povo. Pelo contrário, Ele se coloca como auxílio, nosso socorro, nos momentos mais difíceis, nos momentos de tentações e adversidades. Você, como crente, pode estar enfrentando males na sua vida, mas o mal maior é a perda de sua alma. Isso nunca poderá acontecer, amados. Porque Deus tem a incrível qualidade de proteger o seu povo. Mas esse texto ainda traz uma terceira lição para você que não é crente, que ainda não tem a certeza e a experiência da salvação. Se a culpa ainda lhe perturba, se a incerteza da eternidade ainda é um problema, mas se o Espírito Santo lhe falar ao coração, não o endureça nesta noite. Responda com fé e em arrependimento. Por isso que a palavra de Deus te convoca hoje a se render a Cristo. Porque só Ele é quem pode te libertar do pecado. Somente Ele quem pode te libertar de todo o pecado. Somente Ele é quem pode te livrar das garras de Satanás e das seduções deste mundo. E para finalizar, meus amados, concluindo, eu sei, meus irmãos, que a nossa vida não é um filme. Às vezes gostaríamos que fosse, e que algumas situações terminassem em 2 horas. Que alguns problemas fossem mero sonho. Aquele que lê o saltério sabe que não é assim. A vida é perigosa, assustadora. Diante de alguns problemas, somos forçados a dizer para as crianças: quem disse que dragões não existem? Quem disse que dragões não existem? Assim mesmo, eu e você sabemos, é a realidade. Contudo, somos cristãos e sabemos que o Senhor é o nosso socorro e libertador. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele pode quebrar nossas armadilhas. E Ele está sempre do nosso lado. Você já ouviu essa ilustração, mas vale a pena repetir, amados. Certo menino estava jogando videogame, quando o comandante avisou: afivele os cintos, porque nós vamos passar por uma área de turbulência muito forte. Todo mundo se preparou. Uns ficaram mais nervosos que outros, isso é normal. O menino permaneceu calmo. Que de certo modo perturbou a pessoa que estava ao seu lado. Incomodada, ela perguntou ao menino: você não tem medo? Ele respondeu: por que teria? Meu pai é o piloto do avião. E ele me disse, antes de sair: eu vou levá-lo em segurança até
nossa casa. Meu querido irmão, Deus não é alguém que está sentado ao lado da pessoa que está do seu lado, do mesmo tamanho, da mesma estatura. Não, não. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, amados. Ele está no comando de todas as coisas, para a glória do seu nome e para o nosso bem. Ele nos prometeu: vou levá-los em segurança até o fim. Confiemos no Deus que é o nosso socorro em todo o tempo. Que o Senhor nos abençoe e essa palavra seja encontre guarida em nossos corações. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua bênção, Senhor, na minha vida, para que eu pudesse, Senhor, expor a tua palavra para os queridos irmãos. Ó Pai, que essa palavra encontre guarida em nossos corações, a começar de mim, Pai. Que nós tenhamos a certeza, Senhor, que tu és um Deus poderoso, um Deus que nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Nós cremos nisso, Senhor, porque se não fosse o Senhor, o que seríamos de nós? Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor. Me abençoa, Senhor. Abençoa toda a igreja, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. É o que eu te oro e te agradeço. Amém. Saímos na certeza de que Deus continua sendo o nosso protetor, o nosso libertador, o nosso socorro está em o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E eu pedi para que a equipe cantasse conosco, com toda a igreja, que segurança tenho em Jesus. Sempre seguros com o Senhor presente. Nos coloquemos de pé, irmãos. Cantemos este hino 144, que segurança tenho em Jesus. Amém. Essa história cantando
Pode se assentar, irmãos. Nós queremos agradecer a presença conosco do Alisson. Por favor, Alisson, fique de pé. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Da Lia também conosco. Por favor, Lia, seja bem-vinda. Da Cláudia também, mais uma vez conosco. Cláudia, seja bem-vinda. Da Jéssica também, seja bem-vinda. Jéssica. Da Monique, seja bem-vinda também. Da Angélica e do Anderson, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E da família da Direne, né? Não precisamos apresentá-los, são todos bem conhecidos da igreja, né? E há um motivo muito especial também desta presença. Ontem foi aniversário da nossa irmã Direne, né? E hoje ela foi homenageada na Escola Bíblica Dominical. E nós não podemos esquecer da alegria que temos, né, em ter a Direne como membro desta igreja, como membro atuante desta igreja, e por tudo que de fato o Senhor tem permitido através dela e com ela abençoar a vida da igreja e dos irmãos através das múltiplas funções que ela tem tido na igreja, junto à SAF, junto ao trabalho de apoio social, junto ao artesanato da igreja, e sempre incentivando e chamando os irmãos para uma vida de compromisso, de entrega, de oração. Eu quero dizer a Direne o quanto somos gratos por sua vida, na vida da igreja. E quero dizer algo mais aqui. Eu lembro muito bem quando da aquisição dos prédios aqui ao lado, né? E nós estávamos lá, até de uma forma, falando alto: Senhor, dá-nos estas propriedades. E ela passou por mim e disse: pastor, não ora porque Deus atende. E Deus atendeu. Glória a Deus. Então tem sido de fato uma irmã, como muitas irmãs aqui, todas as irmãs aqui valorosas na causa e na obra do Senhor. Nós queremos também orar pela Ana Lúcia, né, seu esposo Manuel. Ana Lúcia é membro da nossa igreja, o Manuel ainda não é. Então oremos pela conversão do Manuel, seus 19... Ex-Manuel, mas tá certo. Né? 19 anos de vida conjugal, amém. Né? E nós também queremos dizer à igreja que o próximo domingo é um domingo especial. Nós estaremos realizando aqui na igreja o primeiro encontro da EBD, capitaneada pela nossa irmã Nalva, superintendente da Escola Bíblica Dominical. O início será às 9 horas da manhã, então é um trabalho especial. Teremos o início mais cedo, 9 horas da manhã, teremos uma palestra, né, convidado especial conosco, e à noite também nós teremos a pregação da palavra do Senhor para um outro irmão convidado. Que os irmãos estejam se empenhando, estejam aqui, tanto pela manhã como à noite também, à noite no horário normal do culto. E queremos também desafiá-los: venha e traga mais um, em nome de Jesus, tanto pela manhã como à noite. Aí, sim, meus irmãos, nós queremos dizer aos irmãos que a igreja, ela é a igreja do Senhor, e ela é operante. De tal forma que na quarta-feira, às 2h30, temos artesanato aqui. E quinta-feira, reunião de oração e estudo da palavra de Deus.
Nós queremos convidar a Direne para que venha à frente. Queremos convidar a Ana Lúcia também para que venha à frente. Nós vamos orar por essas duas irmãs, em nome de Jesus. Pastor Licurgo, o irmão pode orar daí? Por favor, no microfone para o pastor Licurgo, o meu mesmo. Então, ore pela irmã Direne, ore pela Ana Lúcia e pelo ex-Manuel. Senhor, nós te agradecemos o privilégio que temos de falar com o Senhor na oração. Obrigado, Pai, pela bênção deste culto que nós podemos reunir e oferecê-lo. Pedimos, Pai, a tua bênção, a tua graça, a tua direção para as nossas vidas, que o Senhor esteja abençoando esta igreja, abençoando este trabalho, que ele possa crescer, produzir muitos frutos, para a honra e a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, a vida do pregador, que o Senhor esteja orientando, guardando, protegendo, e que ele esteja sempre na tua presença, te buscando, te adorando, te servindo de todo o coração. Pedimos, Pai, a tua bênção para as tuas servas. Obrigado, Deus, pela vida da nossa irmã Direne, porque o Senhor concedeu a ela mais um ano de vida. Muito obrigado, Senhor. E pedimos que o Senhor esteja abençoando a sua vida, guiando os seus passos, protegendo, abençoando, que ela continue sendo uma bênção na tua obra, no teu trabalho. Abençoando também a nossa outra irmã, que o Senhor esteja com ela, Pai, abençoando, orientando, guardando, e abençoando também o seu esposo, que ele possa vir a conhecer o Senhor como Salvador, e que o Senhor esteja fazendo uma obra grande, extraordinária também na sua vida. Fica conosco, Pai, e dá-nos a tua bênção. Fica conosco e abençoa-nos nesta hora, nesta noite. Em nome de Jesus, o nosso amado e eterno Salvador. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Na graça do Senhor Jesus Cristo, no amor de Deus, nosso Pai, na comunhão e nas consolações do Espírito Santo, agora e para todos sempre. Amém. Pode se assentar, irmãos. Eu creio que há um bolo ali, um parabéns. Então, os irmãos, por favor, não saiam. Cumprimentem aos nossos visitantes. Aos nossos visitantes, voltem mais vezes em nome de Jesus. Amém.